Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, dia de jejum, silêncio, oração, devemos meditar em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Durante essa semana eu tive uma dificuldade imensa para separar um tempo favorável para sentar aqui, gravar a meditação e postar. Não quer dizer que eu não tenha rezado, meditado, pedido por vocês, por mim também, pela nossa conversão, pela nossa santidade, mas eu tive dificuldade imensa para fazer isso. E é engraçado que a liturgia foi muito ao encontro do meu coração, porque ela falava sobre dificuldades, sobre tempos difíceis, sobre provações, sobre o quanto que no nosso tempo as dificuldades às vezes serão tão visíveis, tão nítidas, que é como se a gente quase não visse a mão da providência agindo ali, né? É claro que eu não estava em uma situação assim, né? Não estava numa situação, por exemplo, de guerras, que o Senhor foi dizendo na liturgia que aconteceriam, de conflitos, de tribulações, de tremores de terra, de convulsões da natureza, onde os homens mais corajosos tremeriam de medo a olharem para o céu, a olharem para si, a olharem para o próximo, onde as mulheres que estavam gestando também se arrependeriam porque temeriam por seus filhos e por elas mesmas. E Jesus fala de tempos assim, mas que esses tempos são necessários, que eles realmente virão, mas que eles não apagam o bem maior que Deus já estabeleceu. Então, a presença de Deus nesse tempo, né, no início dele e no fim desses tempos, é sempre presente. Nessa linha do tempo, Deus está presente, né? Sua graça, seu Espírito, Cristo, né, nos deu a alegria de sua graça, de sua encarnação, que celebraremos no Natal, e perpetuamente temos essa presença na Eucaristia, na Palavra, no Espírito Santo, na Santa Igreja, na revelação de Deus, né? Então, aqui já está no meio de nós o reino de Deus, ele já está aqui, Cristo Rei já reina sobre nós, já nos governa, nos conduz, nos orienta, nos alimenta, nos protege, nos conduz, mas também esse reino do céu se conclui nesse tempo porque ele é uma realidade eterna também, né? Está aqui, fora do tempo, acima dele. É uma realidade do já agora e do ainda não. Então a providência divina é bem maior do que as tribulações, que vão ter várias consequências, como purificação, mortificação, fortalecimento da fé, encorajamento, né, dos filhos de Deus para a verdade, para o que é belo, para o que é eterno. Direcionará os nossos olhos irremediavelmente para o alto, na esperança de Deus, né? Então, a gente vê muita providência, tanto nesse tempo presente, como em razão da fé no tempo eterno que Deus reserva para nós. Por isso, meus irmãos, Jesus, durante toda essa semana, deixou nosso coração bem tranquilo até ao falar sobre tempos difíceis, que eles virão, que a gente pode esperar, né? Por quê? Por que Jesus alivia esta visão tão aterradora? Porque também ele nos faz ver a providência, que até na sua profecia, né, ao dizer para nós, ao preparar o nosso coração para isso, ele nos diz como nos preparar, como preservar o coração, como manter o coração sempre elevado para o alto, né? Porque ele mantém uma promessa em nosso coração de que estará conosco até o fim dos tempos. Então a sua providência acompanhará o nosso coração e o coração daqueles que mais tiverem comunhão com ele. Esses mais sentirão sua proteção. Mas os tempos, né, mostrarão dificuldades. Por quê? Grave é o pecado do homem, grave é a sua
indigência, grave é a sua maldade cultivada, aderida, planejada, arquitetada, montada e executada. Então, olha, por mais que a gente às vezes tenha temor, né, de ondas altas, ventos fortes, trovões, chuvas, tremores de terra, vulcões, o que assusta mesmo, seja sincero, não é o que o homem é capaz de fazer com o próximo. Não são as injustiças que o coração humano pode maquinar. Veja que durante a história toda, e não é de agora, tiranos, perversos, lascivos, adúlteros, autoritários, torturam, matam, depredam, prendem, né? Assassinam desde o ventre até o mais idoso, sem dó, sem piedade, trucidam o coração dos inocentes nos dentes. Mas Jesus nos preparou contra isso. Não temei aquele que pode fazer mal ao vosso corpo, porque o corpo perecerá de toda maneira. Temei aqueles que podem seduzir, perverter, aprisionar a alma, porque a alma é eterna. E aquilo que se cultiva eternamente numa alma, ou será condenação eterna, ou será bênção eterna na eternidade, vida eterna. Portanto, meus irmãos, a providência nos previne, nos acautela, mas também nos encoraja. Porque nesses tempos difíceis, o que mais vale? O que mais tem valor? Pensa bem. Você está imerso em um tempo difícil, em um tempo grave, em um tempo insólito. O que mais vale? As lágrimas, o desespero, a angústia, o grito? Ou a esperança firme, concreta e absoluta de que naquilo que eu escolhi a amar, eu terei resposta plena e satisfatória? O que é melhor? O que é mais sensato? O que provavelmente vai gerar atitudes em nosso coração que correspondam à verdade? O que é que vai realmente nos defender? O desespero ou a esperança? O desesperado, ele tem tanto medo, né? Tanta temeridade no seu coração, que ele se torna temerário, que ele se torna autoritário, que ele pratica mais violência, que ele planeja vingança. Né? Então, a fraqueza gera fraqueza. E essa fraqueza se expressa pela violência, né? Pelo mal praticado. Então, o mal se expõe em seu cheiro, em seu aspecto, em seu planejamento, em sua vilanidade, em seu artifício, em sua malícia, né? Isso denuncia. Mas isso gera morte, tristeza, enfim, aniquilamento. Já a esperança do coração que é confiante, que é realmente forte, que é realmente robustecido pelo Espírito de Deus, esse está empenhado em obras constantes. Vem a dificuldade, ele continua a trabalhar. Vem falta da luz de fora, das ajudas de fora, a luz interior é robusta, sustenta. O homem que está assim tão alimentado de Deus, tão cheio de esperança, ele continua a estabelecer relacionamento, a tornar tais relacionamentos saudáveis, a pedir perdão, a continuar trabalhando, continuar rezando, continuar fazendo onde lhe cabe e até onde não lhe cabia. De repente o homem encontra espaço para fazer mais do que fazia antes. Veja bem, estamos em um tempo difícil. E homens abençoados, iluminados como o Frei Gilson, já têm uma vocação que predispõe ao amor, à verdade, ao encontro do eterno. Certo? Mas qual testemunho ele nos dá em tempos difíceis? A obrigação dele de sacerdote seria atender o seu povo, suas ovelhas, seria ensiná-las a rezar, levar-lhes o corpo de Cristo,
dar-lhes, ministrar-lhes os sacramentos tão salutares para a vida cristã, para a santidade. E depois de um dia assim, ele poderia descansar. Mas ele não descansa. 4 horas da manhã ele levanta, reza o rosário com todos. 6 horas da manhã tem laudes, depois tem missas, orações todas o dia, tem os trabalhos do dia, tem as obrigações da ordem, tem as pregações todas, as viagens todas, e é ponte aérea para cá, ir para lá, ir para lá, ir para lá. Tem atividades à noite, tem show, tem tudo. Você parou para contar as horas, e aí você vai perceber que se ele dormir, é um cochilo de 1h30, 2 horas. Mas por que não se sente tanto esse cansaço, talvez essa exaustão possível na sua vida? Existe algo ali espiritualmente portentoso, santo, né? Ele fez mais do que já era sua santa obrigação. Então ele se posicionou em um tempo difícil para acolher mais almas. Seu pastoreio aumentou de 500 mil, 50 mil, 100 mil para 1 milhão, 10 milhões, 160 milhões para o mundo. E o bem extraído de cada uma de suas ações, só Deus sabe contar, só os anjos sabem numerar. Instrumento das mãos de Deus. Por exemplo, talvez seu estado de vida seja o de casado, né? E aí você percebe o tempo difícil para sustentar dinheiro, educação, levar a fé aos seus familiares. Lembra-se que a palavra de Jesus vai te ajudar nisso. São tempos difíceis. Permanecei firmes, né? Nós que estamos às vezes em contato com o mundo secular que está terrivelmente atacado por uma imoralidade, por uma falta de ética, por um tempo em que o nosso país afunda em uma bandidolatria, em uma escusa excessiva para todo tipo de vício e comportamento pernicioso. Politicamente, moralmente, eticamente, vivemos um decaimento moral gravíssimo, né? As liberdades são muito, muito atacadas. Estamos em um momento muito grave, onde o posicionamento define muita coisa. Então você, como pai, mãe de família, o que você tem que fazer? Você já tem a obrigação de trabalhar, de cuidar do lar, de educar os filhos, de ser promotor da fé nesse lar, nessa igreja que é a sua casa. Cuidar de si, cuidar do próximo. Mas aí o que vai surgindo no coração do homem e da mulher que vê tempos difíceis? Eles veem que eles precisam atuar nos demais da escola do filho, nos demais do trabalho, que eles precisam levar o evangelho a todos, à família inteira, aos núcleos maiores, à cidade, que é necessário participar com mais afinco dos sacramentos, encorajá-los no coração dos homens, ser luz verdadeira. E aí a generosidade vai aumentando, às vezes de mais filho, às vezes de mais atividade, de mais oração, de mais recolhimento, de mais entrega, né? De mais testemunho. Esse testemunho torna-se muito evidente e muito eloquaz e muito santificador. Mas é certeza que esse tempo difícil é como que um espremedor de laranja. Espreme a gente e sai o cheiro, o sumo, o suco daquilo que estava em nós. E esse espremer, né, digamos que seja uva, para a comparação ficar perfeita, esse espremer, esse esmagar, esse fermentar, esse curtir, gera em nós um vinho novo, novíssimo, e que, ofertado bem a Deus, meu irmão, o vinho ofertado no altar transforma-se em Cristo. Não é esse o objetivo desta linha do tempo? É que cada homem aqui inserido nessa linha seja atraído para cá, para a eternidade e eternamente se una a Deus?
seja um com Cristo, não é esta a nossa vontade? Os tempos difíceis aceleram, apressam, dão um tom verdadeiro para essa transformação, para essa metanoia, para essa santificação. E ela é real, ela é concreta. No dia de hoje, o Evangelho narrado em Lucas 21, de 29 a 33, diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes estas coisas acontecerem, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que esta geração passe. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que bonito. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então, a gente está vendo alguns brotos, algumas flores, cheiro de manga já. A gente consegue sentir o cheiro do verão, o cheiro da eternidade, nascendo, chegando, brotando. Logo, logo é Natal. Logo, logo nasce para nós o Redentor. Uma luz brilha para nós em meio a toda a treva densa, lúgubre. Há um ponto em que às vezes a gente esquece que a providência existe nesse tempo e que ela é maior até do que as dificuldades. Se o nosso coração for bem posto, a gente entra em semeadura também e a gente entra em floreio, a gente começa a dar frutos. A vocação aumenta, o sentido de vida aumenta, o propósito aumenta, a cura aumenta, a regeneração aumenta. A gente de repente está despontando em santidade. Tempos difíceis são propícios para homens fortes, mulheres fortes. Tempos mansos e brandos não são formativos. São celebrativos porque faz parte, né? Celebrar faz parte. Mas tempos difíceis são formativos. Ah, meu filho, quem não quer se formar? Quem tem medo da forja? Quem tem medo do calor? Quem tem medo de ser derretido, fundido a Deus? Quem tem medo de ser abrasado no amor? Fica cru, imaturo. É uma fé que não desponta, é uma tristeza. Tudo que é muito prematuro exige muito cuidado. Porque se não for alimentado da seiva verdadeira, cai seco, murcha, sem propósito e sentido. A providência está sendo dispensada em nosso coração de maneira mais forte e abundante nos tempos difíceis. Por quê? Promessa de Deus é de que tempos difíceis virão, mas o reino dos céus não tarda. Amém? Que diante dessa esperança, a gente mude nosso interior, nosso coração, nossa alma. Próxima vez que nos encontrarmos, já vai ser advento, até isso aqui vai estar mudado, né? Aguardem, confiem. Por quê? Que a gente tem que trabalhar para mudar o nosso exterior, organizar o nosso quarto, nossa casa, nosso oratório, nossa família, nossa vida. É porque o interior clama por isso. Deus está olhando, meus irmãos, para o coração dos homens e das mulheres que têm comunhão com Ele. E Deus terá misericórdia de todos nós, de nossas famílias, de nossa nação, de nosso futuro, de nossa igreja, né? Desta vida tão cara e preciosa para Deus. Mas seja você agora um homem, uma mulher maduro, que contribui mais. A gente precisa sair da colônia de férias, entende? A gente precisa sair do confortinho. A gente precisa entender, ok, Senhor, o que me cabe? E aonde eu posso ser ainda mais eficaz? Isso é sinal de esperança. Se eu paro, reflito na minha vida, vejo que eu estou ainda muito aquém e eu empenho uma vontade ali. Isso é lindo de ver. É uma flor despontando, né? É um fruto amadurecendo.
Porque a desesperança é ou continuar como estamos, ou daí deixar a maré nos levar e degringolar e piorar nessa queda vertiginosa do homem, tanto moral como espiritualmente. E eu acho que eu e todos vocês queremos isso aqui. A gente quer viver de uma graça, viver do amor e concluir esse amor em nossas vidas.